A demonstração da aprendizagem motora, então, ela vai consistir em apresentar ao aprendiz uma representação visual da habilidade que ele vai executar, seja por meio de um modelo humano ou vídeo, mas ela tem que fornecer as informações iniciais essenciais, para que possa ajudar o aprendiz a identificar os aspectos espaciais e temporais, tal qual o como e quando fazer. Então, a demonstração, que também vai ser chamada de aprendizagem por observação, terá sua eficácia ainda maior nos estágios iniciais da aprendizagem, pois vai permitir que o aprendiz forme um plano de ação mental próprio, ou seja, oriente sua atenção para os elementos relevantes do movimento e construa representações internas que auxiliem na execução e correção de seus erros. Pesquisas e estudos já mostram que até mesmo a forma como a demonstração é oferecida pode influenciar na aprendizagem. Por exemplo, no estudo sobre o saque do vôlei, nas demonstrações concentradas, ou seja, antes da prática, foram melhores para ajustar força, velocidade e precisão, enquanto as demonstrações distribuídas, ou seja, ao longo da prática, favoreceram a aprendizagem do padrão fundamental do movimento. Mas, em geral, a demonstração é especialmente útil em habilidades motoras fechadas, no início do processo da aprendizagem. Em habilidades complexas, porém, é necessário fornecer múltiplas demonstrações ou permitir demonstrações autocontroladas pelo aprendiz, ou seja, sua eficácia vai depender do tipo de habilidade, do estágio do aprendiz e até mesmo de como o instrutor organiza sua apresentação. Realizamos o teste com 2 participantes, um do sexo feminino e outro do sexo masculino. A primeira participante foi Giovana Ferraz, de 19 anos, sem o hábito regular de atividades esportivas. O segundo participante foi Drey Brito, de 35 anos e praticante de musculação. O protocolo de teste contou com 6 blocos de aquisição, um bloco de retenção e um bloco de transferência, cada um composto por 10 tentativas. Os blocos de aquisição e o bloco de retenção eram feitos no dedo indicador. Já o bloco de transferência foi feito no dedo médio. Para girar a bola de maneira certa, você precisa apoiar a bola nos dedos, deixando encostar um pouco na mão, e então dar um impulso para cima, fazendo ela girar. Assim que ela subir girando, você coloca rápido o dedo na parte inferior da bola. Especificações da resposta. Bom, o foco é basicamente entender como o movimento deve acontecer e quais os critérios vão ser avaliados. Bom, vamos primeiro aos parâmetros. A bola ela vai precisar girar de forma rápida e contínua, sem interrupções. E além disso, o cotovelo deve permanecer na altura do tronco, para garantir um alinhamento adequado para o exercício. Em relação às regras propostas, foram 2: não deixar a bola cair e não parar o giro em momento nenhum. Por fim, a pontuação, ela que vai ser baseada no tempo máximo que o participante conseguir manter o controle da bola girando no dedo. Ou seja, quanto mais tempo conseguir manter o giro, maior será a sua pontuação. Essas especificações servem para garantir que todos executem o movimento da mesma forma e que a avaliação seja justa e objetiva. As consequências sensoriais são todos os estímulos que o corpo percebe enquanto realiza uma tarefa motora. Isso inclui o feedback visual, que ajuda a ajustar o movimento, o feedback tátil, que vem de contato com o objeto, e o feedback proprioceptivo, que informa a posição e o esforço do corpo. Esses sinais trabalham juntos para orientar o ajuste do movimento e melhorar o desempenho ao longo da prática. Durante a atividade, eu percebi várias consequências sensoriais. A principal foi o feedback tátil no dedo, porque a bola faz pressão e gera atrito enquanto gira. Também tive muito feedback visual, porque eu precisava olhar o tempo todo para ajustar o movimento e não deixar a bola cair. Além disso, senti o corpo trabalhando para manter o equilíbrio, especialmente o braço, o punho e a postura. E no final das tentativas, dava para sentir uma fadiguinha no dedo e no antebraço. Então foi uma experiência com bastante estímulo sensorial ao mesmo tempo. Os resultados individuais evidenciam a complexidade da variável, estabelecimento de metas, alinhando-se à literatura que sugere que o efeito não é conclusivo ou universal. Participante 1, Giovana Ferraz, não praticante de esporte, teve um desempenho de 1,77 segundos no tempo máximo no dia 1 e um desempenho de 3,50 segundos no tempo máximo no dia 2, apresentando uma melhora percentual de 97,74% após o estabelecimento da meta de 5 segundos, o que equivale a um aumento de aproximadamente 60% sobre o dia 1.
Para o participante iniciante, o estabelecimento de uma meta específica e desafiadora, porém atingível, baseada no seu desempenho anterior, funcionou como um poderoso fator motivacional e de direcionamento dos esforços. Este resultado corrobora a hipótese de que metas específicas de curto prazo podem ser mais eficazes na fase inicial da aprendizagem. O participante 2, Edrei Brito, praticante de musculação, teve um desempenho de 2,83 segundos no tempo máximo no dia 1 e um desempenho de 3,52 segundos no tempo máximo no dia 2, apresentando uma melhora percentual de 24,38% após o estabelecimento da meta de 5 segundos, o que equivale a um aumento aproximado de 77% sobre o dia 1. Apesar de partir de uma base de desempenho inicial maior no dia 1, o estabelecimento da mesma meta de 5 segundos, que representa um aumento percentual maior em relação ao seu máximo, resultou em uma melhora percentual modesta de 24,38%. Dessa forma, foi interpretado o ponto fraco da variável, uma vez que esse achado reforça a ideia de que a estratégia de metas não funciona com a mesma eficácia em todos os indivíduos. A meta pode não ter sido percebida como suficientemente aceita ou desafiadora atingível por este participante, o que é um fator crucial para a efetividade da meta. Alternativamente, o participante pode ter atingido mais rapidamente um platô de aprendizagem na fase inicial. A experiência variável se refere a como o participante responde e se adapta durante a tarefa. É o processo de perceber o estímulo, ajustar o movimento, corrigir erros e melhorar a execução com o tempo. Essa experiência mostra como a prática e o feedback influenciam a aprendizagem motora e a evolução do desempenho. A experiência com a variável foi bem interessante. No começo foi bem difícil manter a bola girando no dedo. Caía toda hora. Mas depois de várias tentativas eu fui entendendo onde posicionar o dedo e qual força usar. Os feedbacks positivos que eu recebia quando acertava ajudaram muito a deixarem a prática mais leve. Aos poucos fui melhorando o controle e conseguindo manter a bola girando por mais tempo. No geral, foi um desafio divertido e deu para perceber claramente a evolução de um dia para o outro. Quantidade de prática. Número de blocos. Será realizado 6 blocos. Intervalo entre os blocos. Sem intervalo entre os blocos de aquisição de 1 a 6, tendo apenas 2 intervalos de 2 minutos para o bloco de retenção e para o bloco de transferência. Variável manipulada. Efeito do estabelecimento de meta. Local de realização. Área externa da quadraplique. Feedback. Feedback verbal foi o mais utilizado entre os organizadores da prática e os participantes, principalmente para informar sobre os ajustes na execução do movimento para melhorar o resultado, incentivo verbal para persistir na técnica e na informação do resultado, tempo alcançado pelo participante após cada tentativa. Acerto. O acerto acontece quando a pessoa conseguir equilibrar a bola e girá-la. Erro. O erro acontece quando a bola é derrubada, quando há desequilíbrio ou se a bola parar de girar. Intervalos. Passivo. A partir do primeiro gráfico, não se pode tirar conclusões muito expressivas. No feminino, a evolução se manteve crescente e finalizou maior do que iniciou, mas num percentual muito pequeno, não demonstrando um nível de aprendizagem suficiente para atingir as metas. No masculino, apesar do pico de tempo inicial, logo começa a haver uma queda praticamente contínua, demonstrando que não houve de fato uma aprendizagem significativa e nem o alcance das metas, mesmo finalizando com um percentual maior do que o inicial. Em ambos os casos, foi possível notar que, apesar da média final ser maior do que a inicial, não foi suficiente para demonstrar a aprendizagem no primeiro dia. Já no segundo dia, a evolução no gráfico feminino é notável, com uma boa crescente, demonstrando uma evolução de aprendizagem mais concreta, apesar de não ter atingido as metas. No segundo dia do masculino, não houve uma crescente, houve uma breve melhora, para depois retornar a um ponto próximo ao inicial, demonstrando um pequeno percentual de aprendizagem. Em relação ao primeiro dia, ambos os participantes demonstraram evolução, uma melhora de tempo, mesmo não atingindo as metas. Porém, considerando a crescente, pode-se concluir que a aprendizagem da participante feminina foi mais concreta do que a do participante masculino. Me chamo Edrei Brito e fui um dos participantes escolhidos para fazer a realização de um experimento, um treinamento, na verdade, com a finalidade de aprender o movimento que era o de girar uma bola de basquete no meu dedo. Essa experiência foi bem diferente,
do que eu imaginava e acabou sendo bem interessante do ponto de vista da coordenação motora. No começo eu percebi que faltava controle e estabilidade, porque a bola caía muito rápido na minha mão, e a minha mão ficava meio tensa, e eu demorava para entender qual era o ponto certo de equilíbrio, mas à medida que fui repetindo o movimento, eu comecei a perceber que pequenos ajustes acabaram melhorando o resultado, como força de impulso, a posição da minha mão e até a forma como eu fixava meu olhar para o movimento. Mas o que de fato fez muita diferença foram os feedbacks recebidos durante a atividade. Em vários momentos, quando eu consegui acertar e fazer a bola girar por alguns segundos, recebi feedbacks positivos, que reforçaram o que eu estava fazendo certo. Isso me deixou mais motivado e ajudou bastante a manter meu foco. Também tive feedbacks corretivos, sempre mostrando o que ajustar, mas de forma encorajadora, nada que me desmotivasse. Com o passo das tentativas, senti uma melhora clara na coordenação e na percepção do eixo de equilíbrio da bola, e na minha capacidade de ajustar rapidamente o movimento. De vez em quando eu errava tudo e parecia que eu estava voltando a estaca zero, mas faz parte. Foi uma experiência simples, mas eficaz para perceber na prática como o processo de aprendizagem motora acontece. Tentativa, erro, ajuste, feedback, nova tentativa. No geral, achei a atividade interessante, desafiadora e até divertida. Consegui perceber na prática conceitos que vemos em sala de aula, principalmente sobre a importância da repetição, da atenção e dos feedbacks no desenvolvimento da coordenação e da habilidade motora. Como uma pessoa não praticante de esportes e zero prática no basquete e etc., executar essa tarefa foi difícil no começo, mas com o tempo com a prática eu fui entendendo como é que funcionava, e mesmo que não tenha chegado à meta de 5 segundos com a bola girando no meu dedo, eu acho que nos 2 dias de testes e de treino assim eu tive evolução. A maior dificuldade que eu tive foi conciliar a força da bola com o movimento e o tempo com o equilíbrio da mão. Foi difícil, mas com o tempo eu fui pegando jeito. Concluindo, o estudo teve como objetivo investigar o efeito do estabelecimento de metas na aquisição da habilidade motora de girar uma bola de basquete na ponta do dedo. A variável manipulada demonstrou ser um fator potencialmente eficaz na melhora do desempenho, embora tenha apresentado variações significativas entre os participantes, alinhando-se à literatura que sugere que o efeito não é universal. Inicialmente, percebeu-se a necessidade de adaptar a meta de tempo, que originalmente era de 3 segundos, com o controle da bola, tendo em vista que se revelou muito desafiadora no primeiro dia. Com isso, aderimos à ideia de incentivar ao máximo os participantes para que eles alcançassem seu melhor tempo individual, independente do estabelecimento de metas. Já no segundo dia, foi estabelecida uma meta específica de 5 segundos, baseada no desempenho inicial de cada participante, visando maximizar o direcionamento dos esforços. Os resultados individuais de cada participante evidenciaram essa complexidade. Por exemplo, a participante número 1, Giovana Ferraz, não praticante de esporte, partiu de 1,77 milésimos no dia 1 e alcançou 3,50 milésimos no dia 2, demonstrando uma melhora percentual expressiva de 97,74%. Para a iniciante, o estabelecimento da meta específica e desafiadora funcionou como um poderoso fator motivacional e de direcionamento, comprovando a hipótese de que metas de curto prazo são eficazes na fase inicial da aprendizagem. Em contraste, o participante 2, Edrei Brito, praticante de musculação, partiu de uma excelente marca de 2,83 milésimos no dia 1 e alcançou 3,52 milésimos no dia 2, apresentando uma melhora percentual modesta de 24,38%. Este achado reforça o ponto fraco da variável, sugerindo que a mesma estratégia de metas não funciona com a mesma eficácia em todos os indivíduos. A meta de 5 segundos pode não ter sido percebida como suficientemente aceita, desafiadora ou atingível por ele, ou o participante pode ter atingido um platô de aprendizagem mais rapidamente. Em conclusão, foi possível comprovar o efeito positivo do estabelecimento de metas na aquisição de uma nova habilidade motora, uma vez que a aplicação de uma meta específica e maior no segundo dia resultou em um aumento percentual positivo no desempenho geral. No entanto, o estudo sublinha a crucial necessidade de adaptação e individualização das metas
com base na capacidade real e no perfil do praticante, para garantir a efetividade da estratégia.